Capítulo 19, Jeremias. Subtítulo: A jarra do oleiro e a ruína de Jerusalém. Assim disse o Senhor: Vai e compra uma jarra de oleiro e leva contigo alguns anciãos do povo e alguns anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale de Ben-Hinom, que está à entrada da porta do Cacos, e anuncia ali as palavras que eu te disser. Assim dirás: Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Trarei sobre este lugar uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos de quem ouvir sobre ela, pois me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com sangue de inocentes. E nas colinas edificaram altares a Baal, para queimarem seus filhos no fogo como holocaustos a Baal, algo que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela cabeça. Por isso, diz o Senhor, virão dias em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas vale da matança. Neste lugar esvaziarei os planos de Judá e de Jerusalém, e os farei cair pela espada diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. Darei os seus cadáveres por alimento às aves do céu e aos animais da terra. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de zombaria. Todo aquele que passar por ela se espantará e dela zombará, por causa de todas as suas feridas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, por causa do cerco e da angústia provocada pelos seus inimigos, os que procuram tirar-lhes a vida. Então quebrarás a jarra na presença dos homens que foram contigo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor dos exércitos: Deste modo quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra a jarra do oleiro, de modo que não mais poderá ser refeita. E os enterrarão em Tofete, pois não haverá outro lugar para enterrar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, diz o Senhor: Esta cidade será como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebidas a outros deuses. Então Jeremias voltou de Tofete, para onde o Senhor o havia enviado para profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Capítulo 20, Jeremias. Subtítulo: Jeremias é preso no tronco. Pazur, filho de Imer, o sacerdote, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar estas coisas. Então Pazur feriu o profeta Jeremias e o prendeu no tronco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazur o soltou do tronco, Jeremias lhe disse: O Senhor já não te chama Pazur, mas Magor Missabib. Porque assim diz o Senhor: Eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de teus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia, e os matará pela espada. Também entregarei todas as riquezas desta cidade, todos os seus produtos e coisas preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá, na mão de seus inimigos, que os saquearão e, tomando-os, os levarão para a Babilônia.
E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia, e ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste com falsidade. Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Pois, sempre que falo, grito e clamo, violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-lo e não tenho mais forças, pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente envergonhados por seu insucesso. Desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou da mão dos malfeitores a vida do pobre. Maldito seja o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o muito com isso. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. E ouça ele gritos pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque ele não me matou no ventre materno? Assim, o ventre de minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado grávida para sempre. Por que saí do ventre materno? Foi só para ver problemas e tristeza, para que os meus dias terminem em vergonha? Capítulo 21, Jeremias. Subtítulo: Anúncio da destruição de Jerusalém. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofônias, filho de Maazéias, dizendo, consulta agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor realize em nosso meio uma de suas maravilhas, e o rei se retire de nós. Então Jeremias lhes respondeu, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu voltarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com as quais lutais contra o rei da Babilônia, e contra os babilônios, que vos sitiam ao redor dos muros, e os reunirei dentro desta cidade. E eu mesmo lutarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, com ira, furor e grande indignação, e ferirei os habitantes desta cidade. Tanto os homens como os animais morrerão de uma praga devastadora. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade sobreviverem à peste, à espada e à fome, mas não de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada, não os poupará, nem terá compaixão ou misericórdia. E dirás a este povo, assim diz o Senhor, eu ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas quem sair e se render aos babilônios, que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por despojo. Porque determinei fazer o mal contra esta cidade e não o bem.
diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Subtítulo: Judá é advertida a deixar a injustiça. E dirás à casa do rei de Judá: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, sem que ninguém o apague, por causa da maldade de vossas ações. Eu estou contra ti, que estás entronizado sobre o vale, no planalto rochoso, diz o Senhor, contra vós que dizeis: quem virá contra nós? Quem entrará nas nossas moradas? E eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E no seu bosque acenderei fogo que consumirá tudo o que estiver ao seu redor.